Senhor, vem ministrar, Senhor, a tua palavra agora em cada coração, conforme a necessidade de cada um, conforme cada um precisa, meu Deus, para ter uma vida, Senhor, que te agrade, para ter uma vida, Senhor, liberta, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida, Senhor, ó Deus, edificada, uma vida, Senhor, cheia do teu poder e da tua presença. Senhor, nós somos fracos, mas tu és forte e poderoso. Tu podes, Senhor, transformar a fraqueza em força, tu podes transformar o desânimo em alegria, em perseverança, em fé. Meu Deus, tu pode todas as coisas. Senhor, venha operar nesta noite, quebra todo impedimento, tira, Senhor, toda ação contrária, Senhor, e vem fortalecer, Senhor, cada coração, ó Deus, pelo teu poder, pela tua ação sobrenatural. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus, amém? Mais um aplauso ao Senhor, queridos. Aleluia! Hoje é noite de vitória. Amados, nós estamos desenvolvendo um tema sobre as dimensões da fé. As dimensões da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a marca principal da nossa relação com Deus. Sem fé você nem consegue se comunicar com Deus, sem fé você não consegue desenvolver sua vida cristã, tudo passa a ser religiosidade, tudo passa a ser apenas, né, um monte de coisas arrumadas, parecendo, não é, igreja, mas não é. A fé marca, a fé, ela é a nossa identidade perante Deus, e é o que faz funcionar diante das tentações, daquilo que o inimigo planeja contra nós. Então nós estamos aí já na terceira ministrações desse tema, né? Cada mês a gente escolhe um tema, e esse é as dimensões da fé. Hoje nós vamos falar da fé básica, né? Da fé básica e a fé superior. Existem 3 níveis de fé que nós podemos desenvolver, no mínimo 3 níveis de fé. Existe uma fé básica, né? Um patamar de fé, é um básico, não é? Tem um patamar de fé mais superior, né? E tem outro ainda de um nível maior. Então a gente vai ver hoje na Bíblia esses exemplos, que às vezes eles estão misturados aqui dentro da Bíblia, a gente não consegue discernir, e a gente vai experimentar, a gente vai ver isso para entender e aplicar em nossa vida. Mas para a gente ter uma noção geral, fazendo aqui uma retrospectiva, né, das outras, a fé, ela é um conjunto, ela não está aplicada somente em uma área da minha vida. A fé, ela envolve todo o meu ser, o meu pensamento, né, a minha mente, né, focando principalmente os pensamentos, eles são reflexos da nossa fé, o meu coração, a minha alma, né, coração, principalmente nos sentimentos. Os sentimentos, quando eu falo sentimento, é aquilo que você sente em decorrência da sua fé. Quando a pessoa está tendo efeito de fé, aquela fé salvífica, a fé da salvação, a fé inicial, o sentimento é de arrependimento, é de quebrantamento. O sentimento agora vai ser um sentimento de você ter uma convicção de que o Senhor agora está operando coisa nova na sua vida. Então isso é uma outra área que a fé está agindo, é no nosso coração. E tem a terceira, que é através das nossas ações, aquilo que nós agimos, aquilo que nós fazemos por fé. Então são também reflexo desta fé. Então ela alcança todo o nosso ser. Então ela vai tocar a minha vida pessoal, as minhas áreas aonde eu posso contactar, seja família, trabalho, né, finanças, saúde. Então tudo são através das ações. E também, principalmente, querido, o nosso coração, que é a parte mais abrangente da fé, pois o coração é a alma, e a alma, ela é como uma casa, dividida em compartimentos, e cada compartimento tem ali um propósito. Então eu tenho esta alma, que ela precisa ser preenchida por esta fé. Então tem a área racional da minha alma, tem a área da vontade, da escolha, tem a área dos sentimentos. Então é uma área muito, muito forte, é a área da alma. Por isso que o coração é o segredo da salvação. Então hoje a gente vai ver na palavra do Senhor esses níveis de fé que nós precisamos desenvolver, que o Senhor mostra na sua palavra e que nós precisamos desenvolver. A princípio eu quero começar pela fé básica. Queremos conversar sobre a fé básica. O que é uma fé básica? Né? Saber que nível de fé é esse, que patamar de fé é esse, se nós, em que nível também nós estamos. Né? Em Lucas capítulo 15, o Senhor conta uma parábola, né, de um jovem, né, de um filho pródigo, né, muito conhecida essa parábola. Eu quero ler com os amados irmãos alguns versículos somente dessa parábola. Não vamos ler toda a parábola, porque ela é grande, mas vamos pegar só os pontos principais
desta parábola, que é Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 13, a partir do versículo 13. Lucas 15, a partir do versículo 13. Os irmãos acharam? Amém? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos ou cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, todos comigo agora, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, isso é uma das parábolas magníficas de Jesus, que ele está mostrando aqui um quadro, um cenário, né? E aqui nós podemos ver aqui exatamente uma das lições de Jesus do que é uma fé básica. A fé básica, ela tem uma motivação pessoal. A fé básica, ela tem uma motivação pessoal, porque a fé, ela é superação, amém? A fé, ninguém que diga assim, eu tenho fé e não supera nada, não está exercendo fé nenhuma, porque a fé, ela é uma superação. A fé, ela supera em vários níveis, né? Em vários níveis da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Então aqui, quando nós estamos falando de uma fé básica, de uma motivação básica de fé, ele vai estar superando, mas no nível pessoal. No nível pessoal. Observe a realidade desta história que o Senhor quer falar, que Ele está mostrando para nós. Ele olhou a sua situação de fome, ele olhou a situação de carência profunda, de escassez. Ele cuidava de porcos e desejava comer com aqueles porcos, e então ele se lembra de casa e diz assim, os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e eu passo fome. Então eu vou me levantar e vou para o meu pai, vou mostrar arrependimento, vou me arrepender e vou dizer, pai, eu pequei, não preciso o senhor me receber mais como seu filho não, apenas me receba como dos seus trabalhadores. Em outra parte ele está dizendo, eu quero é comer, eu quero é estar de volta. Que maravilha que ele voltou para casa, mas a motivação inicial era a sua necessidade pessoal. Então, meus queridos, esta é um tipo de fé que é a primeira que acontece quando nós estamos neste relacionamento com Deus. A gente olha primeiro, claro, a nossa realidade. O Senhor quer superar a nossa realidade. Ele quer que nós passemos, não é? Tenhamos a superação das nossas necessidades pessoais. Mas isso é o ponto 1, é o início da nossa fé. Ela não pode ser tratada sempre desta forma, porque eu preciso entrar em patamares maior. Eu preciso evoluir essa minha fé, porque se eu ficar me motivando por Deus, por necessidades pessoais, como nós vimos, não é? O reino de Deus, ele não é somente as coisas materiais, comida, como bebida, como coisas naturais, mas ele também se concentra no nível mais profundo, como justiça, paz, alegria, misericórdia, unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas aqui a gente olha como a nossa necessidade de Deus, ele é tão maravilhoso que Ele quer suprir, Ele quer que na dimensão da fé nós possamos superar, dar passos que venham a superar esta crise. Ele superou, Ele teve que se arrepender,
Ele teve que se humilhar porque ele foi imprudente, ele foi irresponsável com a bênção da provisão na vida dele. Tomou atitudes, não é? Pediu ao pai, na sua arrogância: meu pai, eu tenho direito disso, me dê a partilha. Nunca conquistou nada pelo seu mérito, era herança. E aí o pai foi entrega, e ele irresponsavelmente usou aquilo dissolutamente, né, irmãos? Carnalmente, jogou mesmo aquilo que o pai suou para conquistar, jogou no mundo, né? Estragou a bênção ali que Deus tinha dado na vida dele. E depois de sofrer muito, então ele se motivou a voltar por causa da dor, se motivou por causa da fome, por causa de uma situação de grande dificuldade. Será que ele voltaria se não tivesse aquela grande fome na terra? Será que ele lembraria da casa do pai, se não fosse aquela tragédia de fome? Então, muitas vezes a pessoa trata Deus como essa cibalena, ou melhoral, né, como esse analgésico, que é somente para paliar a sua dor, mas se não tiver numa crise de dor, ele não lembra de Deus, ele não procura Deus, ele não procura estar ali aliado com Deus. Por isso, irmãos, que é preciso provações, é preciso intervenções mesmo, de crise na vida de uma pessoa, para que ela lembre que ela não pode todas as coisas, e então ela vai ser chacoalhada, ela vai ter ali um choque, uma intervenção, e vai fazer ela refletir, como ele caiu em si, e disse: olha, que burrada essa que eu fiz, hein? Ali eu estava tão bem na casa do meu pai, possuindo, tendo tantos direitos, os trabalhadores do meu pai estavam ali, né, passando bem, e eu aqui agora, sofrendo desta forma. Então, irmãos, arrogância, atitudes que levam a pessoa a passar por essa necessidade. Porém, aqui não é uma parábola que mostra um grau exemplar de fé. Não. Por quê? Porque a motivação ainda é pessoal. Por exemplo, você quer Deus para ter somente uma cura. Você quer Deus para que aconteça somente um milagre na tua vida. Você quer Deus para que Ele resolva uma situação sua. O ateu, o ímpio, o carnal, tudo que é isso. Mas a fé diferente da nossa vida não é essa. Essa é algo como presente de Deus. Ele quer fazer sim. Ele quer fazer. Olha que aquele pai, representando ali a misericórdia de Deus, abraçou, botou o anel no dedo dele, fez uma festa, não é? E tudo bem, porque Deus é assim. Agora, não diz que Deus fica satisfeito com este nível de fé. Não. Nós precisamos entrar numa dimensão maior de fé. Nós precisamos avançar numa dimensão maior de fé, porque senão vai ficar esquisito tu relacionar com Deus. Deus dá o filho para morrer, para sofrer, e você não quer sofrer por Deus. Então fica esquisito um relacionamento onde só um lado faz tudo o que é possível por você, e você só fica daquele lado se ele fizer tudo por você. Então é esquisito. No mínimo egoísta, no mínimo uma relação esquisita, que não tem compatibilidade, porque só um lado ama, só um lado dá, só um lado provê. Aí vem aquela pergunta, não é? Se o Senhor não der esta provisão, se o Senhor não atender esta necessidade, a pessoa busca Deus? Será que a pessoa vai buscá-lo? Será, irmãos? Agora nós vamos então introduzir um segundo patamar de fé. Quero convidar você agora a Mateus também, capítulo 15. Nós vamos ver um exemplo agora de um patamar diferente de fé. Um patamar aonde aqui já há um nível maior de fé, um nível superior de fé, que nós vamos ver na expressão também do Senhor, no capítulo 15 de Mateus, que também aqui não é uma parábola, né? É uma história real. Capítulo 15, nós vamos ler aqui a partir do versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: é verdade, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse, o que ele disse, irmãos? Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Maravilha, hein? Que nível diferente agora de fé é esse? Aquele filho chegou na casa do pai, recebeu um abraço, recebeu uma festa, recebeu um anel, recebeu veste nova. Maravilha! Oh, meu Deus, que coisa linda, né? Esta mulher agora está com uma filha horrivelmente endemoniada. E ela está disposta agora a pagar o preço de ver a libertação da sua filha, né? De uma outra pessoa, não era por ela, é por outra pessoa. E aí ela começa, só que aquela mulher era de Tiro, da região de Tiro e Sidom, região gentia, região de cultura grega, de pessoas orgulhosas, de pessoas que não tinham, sabe, irmão, tempo para Deus, pessoas que não tinham vida com Deus, eram pessoas que se pautavam muito no orgulho grego, da cultura, da sabedoria humana. Mas a hora a crise pegou, no ponto mais vulnerável daquela mulher, a sua filha ficou horrivelmente endemoniada. Olha, irmão, coisa horrível é ser endemoniado, né? Então parece uma redundância, porque já é muito horrível uma pessoa ter demônio, mas horrivelmente endemoniado, o texto quer dizer que era uma situação crítica de possessão demoníaca. Então aquela mulher, ela deixou de lado várias coisas imediatamente, ela largou de mão o seu orgulho, a sua racionalização, os seus caprichos, né? Talvez até a sua própria idolatria que ela tinha, porque a cultura grega era marcada pela mitologia, né? da idolatria grega. Então com isso, ela foi, né, dando passos e sabendo que o Senhor era aquele que estava fazendo a diferença. Mas quando ela chega ao Senhor, e ela começa então a clamar e pedir socorro, o Senhor não deu atenção. O Senhor não deu nenhuma atenção para aquela mulher, como o pai do filho pródigo deu. Vamos nos colocar no lugar dela. Você está clamando, dizendo que aquele é o filho de Deus, o profeta, e ele nem lhe dá atenção. E os discípulos começam a zangar. Senhor, pelo menos manda ela embora, porque ela está gritando aqui, aperreando a gente, o Senhor não quer receber. Pelo menos diga para ela que não vai receber. Nós não estamos aguentando essa mulher também perto da gente, não. Que ela aumentava cada vez mais. E o Senhor chegou e disse assim: não vou deixar de dar atenção às ovelhas de Israel para dar atenção a esta mulher. Não é todo mundo que está pronto para aguentar uma palavra dessa? Aonde o Senhor estava querendo chegar? Que ela manifestasse um nível maior, superior de fé, não como aquela do filho pródigo, baseado na sua fome, na sua necessidade material. Não. Agora a questão era espiritual, horrível possessão demoníaca. Irmãos, quem entra no mundo espiritual, numa situação horrível, você não vai conseguir resolver isso com o nível de fé básico, apenas no interesse pessoal. Então o Senhor fez ela trilhar um caminho maior para entrar na dimensão espiritual que a fé pode resolver. Não apenas a do nível material, aquela que tenho fé e sei que Deus vai me prover, mas essa aqui não era esse nível de fé, era um outro nível de fé. Ela tinha orgulho, ela tinha, sabe, distanciamento de Deus, ela era indiferente com Deus, sabe, aquela pessoa que achava que nada acontece com ela, que nada chega, que não tem crise, sabe, que nada, mas de repente vem uma daquelas mesmo para arrebentar. Mas aí ela precisava agora uma fé que superasse tudo isso, e ela começou a dar passos, Porém, irmãos, no confronto com o Senhor, ali foi um confronto muito grande.
Então, primeiro o Senhor disse, olha, você não é prioridade, porque eu estou agora atendendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você não faz parte dessas ovelhas. Você está em outro nível de ovelha, mas isso o Senhor estava dando uma oportunidade para ela avançar nesse nível de fé. Depois, aquela mulher, ela respondeu e disse assim, depois ele disse mais, ela adora, ela tem uma postura muito bonita, manifestando já que aquela palavra não a desanimou, não tirou a expectativa dela, o objetivo dela, então ela adorou ao Senhor. Ela fez uma adoração ao Senhor, né, irmãos? Já uma diferença de fé aqui, que nós podemos observar que pessoas com uma palavra dessa, mas corria rápido embora, mas tirava para fora, e eu nunca mais eu quero ouvir este homem pregar na minha vida. Nunca mais eu quero receber uma palavra dessa pessoa. Como é que uma pessoa dessa diz que é homem de Deus e dá uma palavra dessa para mim? Eu aqui com uma necessidade deste nível. Ah, para lá que o diabo te carregue. Ela ia dizer mais ou menos isso, irmão. Verdade, não é verdade? Vamos contextualizar para o nível real, para o nosso nível aqui, para a nossa situação. Aquela mulher, sabe o que ela fez? Adorou o Senhor. Dá para compreender uma coisa dessa? Humanamente falando, dá não. Humanamente falando não, porque dentro dela ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que aquilo ali era uma terapia do Senhor na vida dela. E ela adorou ao Senhor. Mas não parou aí não. Então ele respondendo disse, não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo a cachorrinho. Pô, quando disse assim, a minha prioridade não é atender quem é fora de Israel. Você não é de Israel, não é? Agora diz, bom, os filhos de Israel, eu dou pão. Agora, quem é fora de Israel são os cachorrinhos. Ele fez uma comparação, não é uma comparação aqui, irmãos, animal, discriminativa. Ele está falando em prioridade. Ele diz que o que está na mesa, quem senta na mesa, come o pão, né? E os cachorrinhos, são aqueles que estão ao redor da mesa. Pode ser cachorrinho, gato, tem gente que hoje tem gato, cachorro, tem galinha, tem pato, tem muita coisa. Então aí serve para tudo isso. Mas ele comparou aqui com cachorrinho. E aí, sabe o que aconteceu agora? Parece que essa mulher agora vai arrancar o cabelo, parece que ela não vai aguentar, não é? Parece que essa agora ela não aguenta. Bora ver o que diz aqui o resultado? Ela, contudo, replicou e disse, é verdade, Senhor. Rapaz, e o Senhor aqui ficando impressionada, a mulher não se dobra. Eu digo que ela não é prioridade, ela me adora. Eu digo agora que eu vou dar pão, é só para os filhos que são as ovelhas de Israel, e que os cachorrinhos não ficam na mesa. E ela diz, é verdade, Senhor. Irmãos, olha aqui a fé, o patamar desta fé, não é? Mas ela disse assim, Senhor, mas esses cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Irmãos, aí Jesus não aguentou. Jesus não aguentou essa expressão de fé desta mulher. Esse nível de humildade. Sabe, queridos, necessidade com orgulho não toca o coração de Deus. Uma necessidade horrível com orgulho não toca o coração de Deus. Mas esta mulher, ela avançou neste nível. E quando ela diz, Senhor, eu não quero predileção, eu não quero nada especial, mas eu creio que uma migalha tua é como se fosse uma pequena porção. Sabe, Senhor, o pequeno do Senhor vai ser muito grande para a minha vida. O que o Senhor der, nem que seja uma porção pequenina, mas vai ser milagrosa na minha vida. E assim, quando ela disse isso, então o Senhor fez aqui a revelação, né? Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O nível de vitória, né, irmãos? E diz aqui que desde aquele momento, com aquela palavra de Jesus, sua filha ficou sã. Há um nível de fé básico que a pessoa só olha para uma necessidade material. Mas há um nível de fé que é espiritual, que é tocada por demônios, que é tocada na região espiritual, e não vai ser com essa fé básica, costumeira, sem provação de sua vida.
para resolver problemas de ordem espiritual que foram tocadas por demônios, que foram arquitetadas por demônios, planejadas por demônios, ali, meu irmão, só um nível de fé mesmo nesta área. Então ela foi ali orientada de uma forma esquisita, a gente não compreende humanamente, mas o Senhor fez ela chegar no nível da fé que era necessária. Então que naquele momento o Senhor não deu uma palavra assim: eu repreendo este demônio. Ele não fez isso. Mas aquela mulher, no patamar de fé que ela evoluiu, que ela andou, que ela cresceu, diz que naquela hora, naquele momento, aquela filha dela estava sã. Então uma das coisas muito bonitas dessa fé, desse nível de fé, que ela é altruísta. Ela não pensa em si mesmo, ela pagou um preço pela filha, como aquele centurião, que ele intercedeu e exerceu uma fé também que foi elogiada pelo Senhor, pelo seu servo, ele sendo um centurião, um homem rico, e o seu servo, o seu escravo, e ele foi até o Senhor rogar por ele. Então é uma fé em outra dimensão. O Senhor quis ir lá e ele disse: não, manda uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. E isto é uma fé diferente, é uma fé que ela vê a necessidade de alguém, e numa outra dimensão. Desta mulher aqui, em especial, era algo, irmãos, que os demônios estavam regimentando. Muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o quanto que os demônios estão planejando e querendo tocar a realidade das pessoas. Às vezes a pessoa está vivendo só uma fé no nível básico, vai achar tudo material, vai achar tudo natural, e aí começa a andar, de forma diferente. Mas a pessoa que ela tem um discernimento e começa a perceber: isso aqui está muito diferente, isso aqui não é só uma coisa natural, isso aqui não é só uma coisa do lado humano, isso aqui tem uma coisa além, e ela já chegou trazendo um diagnóstico horrivelmente endemoniado. Ela já tinha essa convicção. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra espiritual muito grande. E se a pessoa ela não avançar para esse nível de fé, ela não vai ver a resposta, não vai ver a cura, não vai ver a libertação, se ela permanecer no nível de fé básico, somente pensando em si, sendo apenas aquela fé que é para suprir suas vontades pessoais, sua escassez. Eu preciso de um emprego, eu preciso achar isso ou aquilo, eu quero isso, é um objetivo somente para ela. Ela não consegue perceber a dor de outra pessoa, não tem altruísmo nesta fé, não tem uma dimensão espiritual nesta fé, é uma fé que somente olha para dentro de si. Então, querido, esse segundo nível de fé aqui, já é um nível que está mais além, que a gente consegue perceber dentro da caminhada. Você olha e diz: isso daí tem dedo do inimigo, isso daí tem uma ação maligna, isso aí procede do inferno, e aí eu vou ter que dar passo, a pessoa vai ter que dar passos no nível de fé para resolver isto dentro da exigência que a situação pede nesse nível de fé. Como esta mulher, o nível de cura dela, da filha dela, exigiu ela abrir mão de todo orgulho, abrir mão de todo tipo de preconceito e conceito que ela tinha formado ao longo da sua vida. E ali ela foi, ela não se sentiu insultada, ela não se sentiu discriminada, mas ela entendeu na linguagem que o Senhor falava com ela, que ela tinha desprezado o Senhor em toda a sua vida, que ela era indiferente com o Senhor, que ela olhava o Senhor de uma forma só interesseira, que ela não tinha o tempo que o Senhor pedia, ela andava apenas por sua conta, por aquilo que a sua cultura ensinava, por aquilo que a sua vontade desejava. Então a pessoa às vezes anda com Deus desta forma, ela anda como quer com Deus, ela é indiferente com Deus, Deus chama, ela não atende, Deus está mostrando a verdade, aquela pessoa não presta atenção ou não obedece, mas chega uma hora que aquilo se complica, a fatura chega, ela vê o resultado da desobediência, ela vê o resultado do pecado, ela vê o resultado da sua indiferença e distanciamento com Deus, pensando que isto fica barato. Não, um dia o diabo vai cobrar isso pesado, ele vai trazer a resposta do que é o inferno na vida de uma pessoa, ele vai mostrar que ele não aguenta se fazer transpassar de anjinho de luz, não, porque ele não consegue
consegue, porque ele é o mal, ele é o ser negro, maligno, o ser caído do céu, e ele faz mesmo aparecer a sua malignidade, por mais que ele fique enganando por um certo tempo, isto se revela, o inferno se revela, aquilo que ele planejou naquela vida, e a pessoa que se deixa enganar por estas astúcias, a pessoa que fica então achando que Deus é só numa ocasião que ela planejar e quando ela quiser, como se Deus fosse uma pessoa em última opção da sua vida, ela vai conhecer esse retrato numa hora muito doloroso. Irmãos, não é hora mais para a gente ficar tratando Deus desta forma, como aquele filho pródigo, depois ele desejou por um pão, agora esta mulher ficou tempo no seu orgulho, tempo no seu tempo na sua vida, tempo lá nas suas atividades pessoais, desenvolvendo tudo o que ela queria na sua vida, até o diabo se revelar cruelmente na vida de uma pessoa da sua família. Ela teve a coragem. Quantas pessoas desistiram, ficaram com o demônio na sua casa? Quantas pessoas ficaram horrivelmente tocadas pelo demônio, porque não deram esse espaço? Aqui o Evangelho de Mateus está dando o exemplo de uma pessoa que passou por cima desse distanciamento, dessas atitudes carnais e malignas que uma pessoa tem, e aí ela viu, reconheceu, e veio no caminho do Senhor, e tomou essas atitudes maravilhosas, como mostra aqui, a culminar de ela estar pronta para ser ali, sabe, irmãos, moída. Se você for esperar o que essa geração hoje te ensina, você não pode ser tocado nem no fio do teu cabelo. Você não pode mais ser mostrado um defeitozinho seu, que você fica irritado e você pode agora sair daí, sabe, arrotando raiva, ira, e ir para todo canto. Mas se você aprender com esta mulher, não se sentiu insultada, recebeu palavras duras, mas não se sentiu insultada, e ela não diminuiu na sua fé, pelo contrário, ela cresceu. E enquanto ela está ali com o Senhor nesta luta, como Jacó teve, ao ponto de quebrar a perna e sentir muita dor, enquanto ela está nessa luta, então veio a cura dela, veio a libertação dela. Irmãos, é preciso visão e percepção para entender quando o diabo está entrando numa situação. Somente nesse nível de fé você consegue entender quando é diabo e quando é coisa natural. Aqui está claramente que era uma situação horrível de ação demoníaca. E isso está acontecendo demais e as pessoas tratam como coisa normal e natural. Então é preciso entender que aqui só num patamar de fé, sabe, que precisa ser elevado. Então, quebrantamento, humildade, se libertar de todo orgulho. Pessoas orgulhosas não entram neste nível. Pessoas orgulhosas não vão conseguir resolver estes problemas. Pessoas que vivem com o coração cheio da sua racionalização e autossuficiência não experimentam este nível de vitória, porque precisa se deixar confrontar, se libertar no seu ego. O que o Senhor olha aqui é para a situação da pessoa e aquilo que ela precisa. Ele deu esta palavra. E esse nível de fé, ele termina dizendo: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Então, amados, esse segundo nível mostra que nós não precisamos somente da provisão material. Nós precisamos das soluções espirituais para a nossa vida. E soluções espirituais não vai depender somente do Senhor ou alguém orar por você, mas de que passos que você está dando para o espiritual. Porque uma dessas situações pode ser trágica e fatal para a vida de uma pessoa. Então essa mulher, glória a Deus, ela foi livre da fatalidade na sua filha, graças a Deus. Nós temos ainda um patamar, ainda mais além do que esse, né? Então prepare aí o seu coração, tem um patamar mais além. É claro que esse mais além vem desse aqui, consequência já desse, né? Vamos citar aqui o exemplo de Paulo. Paulo lá em 2 Coríntios, ele coloca aqui uma situação para nós, até bem conhecida, mas a gente vai colocar isso no nível de fé, como isso representa o nível de fé, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. No capítulo 12, apenas o versículo 9 e 10, nós vamos aqui mencionar esse relato de Paulo, é um contexto maior, mas a gente vai ver aqui esse nível de fé num patamar maior ainda, numa dimensão maior.
Então a gente saiu do básico, nós fomos para um nível mais elevado e agora um elevado ainda maior. Versículo 9, 2 Coríntios, diz assim: então ele me disse, o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes nós entendemos esse texto numa linguagem até muito normal, não é? Aplicando de uma forma geral a todos, mas aqui é um nível, já no terceiro nível aqui, nós estamos falando do elevar da fé, do elevar da fé. Aqui a gente vê Paulo, antes, ele reclamando de um espinho, de uma dor terrível na sua vida, e pedindo a cura. Então ele estava numa dimensão normal, a dimensão que nós também entramos normalmente. A gente sente uma crise em alguma coisa, em alguma área, e a gente vai orar a Deus e, meu Deus, me livra disto, Senhor. Que situação, que coisa, que isso não passa, sai de uma, entra noutra, não é? Como diz o ditado, quanto mais reza, mais assombração aparece, quanto mais ora. Então Paulo estava mais ou menos isso, sentindo muita dor e pedindo. Deus responde dizendo assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ok, Deus está falando. E aí Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu aquilo, entrou nesta dimensão de fé e diz assim agora: eu sinto prazer na fraqueza. Eu sinto prazer nas injúrias. Veja se isso é normal de um ser humano. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Fome, frio, sabe? Eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer na perseguição. Tem alguém me perseguindo? Eu sinto prazer na perseguição. Eu sinto prazer nas angústias. Quer dizer, situações humanas normais, mas olha a dimensão de fé dele. Eu sinto prazer. Como isso? Não sendo masoquista. Não porque ele gostava de ser masoquista, que é uma opressão maligna, um distúrbio psicológico e psiquiátrico. O masoquismo. Se ele não coloca essa frase agora que eu vou ler, seria um masoquismo, ele estava oprimido, não é? Estava perturbado. Mas não, ele diz aqui, porque sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, aqui é um patamar ainda mais elevado de fé. Então ele mesmo estava no patamar anterior, mas ele foi trabalhado isso, e ele chegou nesse patamar. Esse patamar é uma característica da fé mais ministerial, não reservada somente a ministros, né? A missionários, a profetas, né? a pastores ou alguns tipos de pastores. Não, ela também é gerada no meio de pessoas da igreja geral do povo de Deus. Porém, já são pessoas que elas, por amor a Cristo, pela obra que fazem, sabe, pelo zelo daquele ministério dado, confiado, eles entram num nível de fé, de sentir alegria e prazer em todas essas situações horrivelmente aqui rejeitadas pelo homem natural, que ele sente o prazer disso tudo. Vou dar um exemplo para os irmãos, alguns exemplos para que nós possamos refletir. Deus chegou para Jeremias, o profeta, e disse assim: Jeremias, você vai ser meu profeta e você não vai casar e nem vai poder ter filho. E Jeremias aceitou e foi aquele profeta maravilhoso que Deus usou no período do cativeiro. Deus disse para Ezequiel, e disse assim: Ezequiel, a tua mulher, nada a ver, viu, meu? A tua mulher eu vou levar para que seja isto notório à casa de Israel. O Senhor queria fazer com Ezequiel para trazer uma ministração à casa de Israel.
eu vou levar a tua mulher, porque é a mulher que ele amava muito, ele tinha muito apego à sua esposa. Se eu vou levar, mas depois você vai dizer tudo isso à casa de Israel, porque eu estarei ministrando na casa de Israel, e ele faça como você vai fazer. Aquilo que você fizer, Israel faça, devido à transgressão que Israel estava. Então, eram níveis de dor. Assim como passou, irmãos, nosso querido irmão José, meu Deus do céu. Quem passa por um nível de dor daquela como José, para poder alcançar uma representação daquela, ele teve que sofrer horríveis dores na sua vida. Este é um patamar de fé muito ministerial, de quem tem uma representação de Deus naquilo que Deus dá para ele fazer. Não é uma coisinha simplérrima não, sabe? É algo muito forte, de sentir prazer quando está perseguido, quando está sendo injuriado, quando está sendo rejeitado. Isto é um nível ministerial, não podemos dizer assim de forma geral não, porque tem gente que não olha mais por esse prisma, embora isso seja aqui princípio de Deus. E assim nós vemos também nosso querido irmão José. Mas tem aquele exemplo de Jó, né, irmãos? Aquele exemplo de Jó, que ele teve perdas ali, e muitas perdas, e nada estimulou ele, nada conseguiu fazer Jó simplesmente deixar de crer em Deus. Pelo contrário, lá em Jó 42, versículo 5, ele disse: eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino mais ainda no pó e na cinza. Então, meus queridos, vejam como situações críticas levaram homens a glorificar a Deus, a viver, né, nesta presença maravilhosa com Deus, porque aqui esta dimensão de fé mostra claramente que fé não é somente para o estágio 1, não, só para a satisfação pessoal, não, porque Deus nos prepara para uma eternidade, para um relacionamento eterno. Deus nos prepara para coisas maiores que Ele quer fazer através de nós, e se nós ficarmos presos a uma dimensão básica de fé, não seremos usados no nível que Deus quer nos usar, porque isto é apenas para interesse pessoal, humano e natural. Eu preciso demonstrar a minha fé através de dores. Eu começo a passar por crises e conflitos para desenvolver uma fé sobrenatural, uma fé como daquela da mulher, né, da mulher cananeia. Então, aquele nível de fé, para entrar numa região sobrenatural, ela teve que passar por algumas crises da sua vida. Paulo teve que sofrer um espinho na carne para crescer na sua fé. Meu querido, cristianismo hoje parece que está mudado. Não é? Eu sou cristão, eu tenho igreja, mas o meu cristianismo é assim, ó, ninguém me toca, tá bom? Ninguém mexe comigo, eu fico na minha, tá? Se fizer alguma coisa assim que eu não gosto, eu fico, sabe, estátua de sal. Então, esse é um tipo de cristianismo que Deus, Ele não reconhece. Ele não reconhece aspectos naturais, atitudes que não mostram características de ação sobrenatural em nossa vida. E sempre vai ser na esfera de conflito. Vamos trazer agora, finalizando, para a aplicação do que é a igreja hoje. Você está aqui neste culto maravilhoso. A igreja hoje, muitas igrejas estão reunidas, pessoas estão adorando ao Senhor, e estamos aí na iminência, no mundo inteiro a igreja, alguns lugares já estão passando por situação, mas por estarmos próximo ao fim de uma dispensação, nós estamos na iminência de passar por grandes perseguições que possam chegar, como nós já tivemos aqui a partir de 2020, né? A restrição de funcionamento de igrejas que tiveram baixas, perdas grandes por conta disso, pessoas que se esfriaram porque não conseguiam vir ao seu culto. Mas imagine então essas perseguições vindo e causando tudo isso. Isso significa que isso é para alterar a minha fé? Quem anda numa dimensão de fé básica vai ser alterado. Então, quando nós passamos por coisas horríveis, você precisa estar numa dimensão de fé espiritual, sobrenatural, essa que enfrenta coisas horríveis. Aquele que não tem uma dimensão de fé para as coisas horríveis, só suporta coisas básicas.
Só coisas básicas e elementares. A igreja vai passar por situações horríveis. E esta palavra é uma palavra que Jesus disse que dias horríveis viriam para a sua igreja. Tempos horríveis, tempos difíceis. A palavra é horrível. No sermão escatológico de Lucas 21, ele fala horrível. Ele fala também, Paulo, na 1 Timóteo, seriam tempos difíceis, com a mesma palavra que seria tempos horríveis para a sua igreja. Então, uma pessoa que não sabe lidar com situações horríveis, somente com situações banais, não irão suportar esses tempos. Então, por isso que nós temos que entender que a nossa fé, ela vai ser o diferencial, ela vai ser exatamente quem vai dar o resultado, a resposta para isso. Então, que nós possamos mesmo evoluir, amados, possamos mesmo crescer, estar preparado para esse tempo difícil, fazer uma checagem, não é? Entender como a sua vida está hoje. Será que eu aguentava isso? Será que eu podia? Se você eu não aguentava, é porque está errado em você, não é no Senhor. Então é você que precisa tomar uma posição e mudar isso rapidamente, antes que venha os efeitos colaterais da negligência, do distanciamento, da frieza, né, da indiferença com Deus, antes que venham situações horríveis que Satanás consiga acumular e trazer para a vida da pessoa, porque a consequência vem, a fatura chega. Isso é uma realidade, e esse tempo agora não dá mais para a pessoa ficar indecisa na sua dimensão de fé. Não, avance nessa dimensão. É muito natural que a pessoa apenas pense, eu quero que as coisas que me agradam, que me satisfazem, é isso que vai me fazer decidir se eu permaneço nessa relação com Deus ou não. Meu querido, o reino de Deus é muito mais do que isso. É muito mais além. É preciso avançar no nível maior. Quanto mais você for levado nessa direção, e louve a Deus de ter alguém que chegue ao ponto de te confrontar na palavra, na justiça de Deus, para que você enxergue e pegue o confronto. Porque do Gênesis ao Apocalipse você vai ver esses confrontos para a dimensão de fé. O Jacó estava ali crendo que toda a visão de Deus para ele só consistia naquelas bênçãos, de ele receber sempre mais do que o seu patrão e tio Labão. Ele pensava assim. O rebanho multiplicava. Ele botava as ovelhas ali, ficava tudo para que superasse aquela crise natural. E superava. E então, irmãos, ele estava assim, sabe, de vento em popa, como diz, de vento em popa. Mas até que Deus permitiu que ele chegasse a um lugar chamado Val de Jaboque. E ali ele teve o confronto com um anjo. Um anjo que não veio para trazer uma mensagem agradável a ele, não. Um anjo que veio trazer a fatura da semeadura dele. Fatura essa que tinha data, parecida com a de cartão, né? E aqui é 30 dias, né? Na dele lá era de 25 anos. Estava aqui na fatura quando o anjo começou a trazer para ele a leitura e disse: lembra daquilo que tu fez com teu irmão Esaú? Que tu te travestiu dele, imitou o pelo dele, roubou a unção dele. Ponto 1. Ponto 2, a tua ambição, né? E assim, todo tipo de usurpamento que ele estava fazendo. Aí quando chega mais lá na frente, ele diz: tu fizeste um voto com o Senhor Jeová, dizendo que se ele te ajudasse na tua hora de miséria, de crise, tu iria ser, sabe, o discípulo fiel, tu ia fazer a obra dele, tu ia estar aqui no altar, e aí tu foi embora, Deus te deu tudo, e tu te esqueceu do Senhor, e ele te avisou, ele mandou inimigos te perseguirem, tua filha foi deflorada, mas tu assim mesmo não atentou para isso, teus irmãos se tornaram assassinos, homicidas, tu não atentaste para isso. E agora eu cheguei aqui para trazer o julgamento. Chegou a hora do julgamento, do confronto. Irmão, Jacó quando pegou aquela pancada assim diante dele. E eu sendo filho de Isaac, neto de Abraão, e eu pensava que sobre mim só estava aquelas bênçãos importadas, e ele caindo em si de tudo desde o início.
caindo ali na história, e ele então começou a lutar com aquele anjo. A luta era para que o anjo não o matasse, não o destruísse. E ele clamando por misericórdia. Lá em Oséias vai explicar que esse anjo foi para julgar Jacó. Mas ele, através de um quebrantamento, como fez essa mulher aqui cananeia com Jesus, pela sua humildade, pela sua luta e perseverança, mesmo o anjo quebrou a perna dele. Para quem sabe, parece que estamos introduzindo uma palavra, não é, irmão? Para quem entende, né? Mas é porque essa aqui é da igreja mesmo. Então, quebrou a perna dele, e aí ele, no nível natural, chamava aí, discava 190 no celular, né, irmãos? Perna quebrada, né, Jôs? Ia logo para o hospital. Não, peraí, quebrou a perna, não é mais normal, não, eu vou continuar fazendo isso aqui o quê? Mas a dor não poderia influenciar nesta hora. Se ele quisesse a cura e a libertação do que estava naquela fatura de cobrança, não podia olhar para aquela dor. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesta dimensão. Se ele não tiver prazer na dor, na angústia, na perseguição, ele iria à fatalidade. Porque era mensageiro de Satanás, aqui no caso de Paulo. E ele continuou lutando perseverantemente, mancando com aquela dor horrível, desprezando aquela dor, para poder ter uma coisa, irmãos: o perdão daquela dívida. Ele entrou numa dimensão ali profunda com Deus. E o anjo esperou aqui, olhando para cima. O homem não me deixa. Aí o Senhor libera. Ele já fez o que era preciso fazer. E aí o anjo olhou para ele. Como é teu nome mesmo? Jacó. Você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel, porque como príncipe você lutou com Deus. A luta tem que ser como príncipe. Enfrentando dor. Enfrentando coisas horríveis. O texto é compacto, você vai ter que entender isso numa dimensão muito maior para compreender isso, que essa pregação é insuficiente. Mas ele entendeu, o futuro todo dele estava ali naquele momento daquela luta. Enquanto o seu tempo não existe para Deus, enquanto a sua vida, a sua presença para Deus não existe, todo o teu futuro está sendo planejado. Quando você não tem mais tempo para Deus, quando a sua vida não é mais dedicada a Deus, o teu futuro está sendo direcionado. Jacó fez isso. E o que a palavra nos fala na dimensão de fé é que nós escolhemos que tipo de futuro, que tipo de vida nós queremos andar e que nível de fé nós queremos viver. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra em nossos corações, para a nossa reflexão, e possamos escolher esta fé maravilhosa que traz resultados poderosos na nossa vida. Diante de uma sociedade crítica que estamos hoje, diante de momentos críticos, diante de tanta situação crítica, mas uma fé valorosa é a fé sobrenatural. É a fé que não para por coisas, por perseguições, por qualquer que seja a luta, por qualquer dificuldade. Temos que ter, irmãos, este nível de luta, de perseverança e prazer em dores, e até mesmo entender propósito de Deus, quando nós passamos por situações que não são nem explicáveis, mas aquilo nos leva a uma dimensão maior e um resultado maior, que é o que Deus prepara para nós. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos ficar de pé nesta hora. Vamos agradecer ao Senhor